Né, vai diminuindo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nosso webinar sobre LGPD. Meu nome é Fernando Flauto, sou diretor de Cybersecurity da Crow, Auditoria e Consultoria. E comigo está também a Noêmia Guxiquem, da EPG Advogados, e o Tiago Alves, da Latin Group. Noêmia, fala um pouquinho de você, se apresenta para nós. Olá, bom dia a todos. Bom, sou Noêmia, da Esper Paranhos e Guxiquem Advogados, EPG Advogados. Trabalho na área há mais de 20 anos, na área de tecnologia e direito. E bacana estar aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre o assunto. Acho que tem bastante pontos importantes para a gente abordar. E, de novo, é um prazer estar aqui com todo mundo. Muito obrigado, Noêmia. E você, Tiago, fala um pouquinho de você. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Tiago Alves, trabalho na Latin Group como arquiteto de soluções Microsoft, né? Já venho de uma carreira aí trabalhando em várias plataformas de produtividade e sistemas, Linux, Windows, e hoje estacionei meu avião na Microsoft e estou navegando em todas as soluções de segurança, produtividade da Microsoft. E hoje vamos falar um pouquinho aí do que essa solução vai ajudar na conformidade com a LGPD para as empresas alcançarem essa conformidade, né? Bom, joia. Eu não falei um pouquinho, vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Fernando Flauto, já tinha falado. Eu estou na área de segurança, governança e riscos de TI há mais de 30 anos. Eu fui trainee de Big Four, venho pelas empresas de auditoria e consultoria, e eu sempre trabalhei nessa área de segurança da informação. E sempre a gente falava, esse ano vai ser o nosso ano da segurança da informação, porque isso é muito importante. E o que acontecia, nunca acontecia nada, e as coisas aconteciam, os roubos aconteciam, o roubo de informação acontecia, e, na verdade, o pessoal não tomava conhecimento, conscientização, principalmente no Brasil, né? Só as grandes empresas, bancos financeiros que faziam alguma coisa e o resto das empresas não faziam praticamente nada. Veio o advento da internet e cada vez o pessoal ficou mais dependente de tecnologia e as coisas começaram a acontecer cada vez mais, roubo de informações, e aí surgiu a GDPR europeia e surgiu a LGPD brasileira. Então, eu acho que realmente esse ano e o próximo ano, dessa vez, vai acontecer. Então, vamos começar, eu vou começar a compartilhar a nossa tela aqui, com nossa apresentação, para a gente começar a falar um pouquinho de LGPD. Bom, vamos lá, está carregando, pessoal, aqui. Vamos lá. Então, nossa agenda de hoje é o que é a LGPD, nós vamos falar rapidinho, quando ela vai entrar em vigor, por que eu devo me preocupar, afinal, quais são os aspectos legais da LGPD, quais as ferramentas que nós podemos usar. Nós vamos fazer uma sessão de perguntas também, então, você que está assistindo aí pelo YouTube, você pode fazer a sua pergunta lá utilizando o chat. A gente vai ficar de olho nessas perguntas e no final a gente responde. E vamos fazer uma pequena conclusão. Bom, então, para começar, o que é essa tal LGPD, né? Então, a LGPD é uma lei, é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei é de número 13.709 e ela foi feita em 2018, né? E ela é chamada de LGPD, é o nome comumente conhecido dela. Ela regulamenta a forma pela qual as organizações passarão a utilizar no Brasil os dados pessoais, enquanto informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, o primeiro conceito, pessoal, é esse. A LGPD fala de dados pessoais, ela não fala de dados relativos à pessoa jurídica, à empresa. Então, está sempre ligado a uma pessoa física. Então, ela está ligada ao dado pessoal sensível, ao tratamento, o controlador, o operador e os agentes.
Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, dado pessoal. O que é o dado pessoal? É a informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável, ou seja, qualquer informação que identifique ou possa identificar uma pessoa, tais como nome, número, código de identificação, endereço. Então, isso aqui é o seguinte, pessoal. A minha empresa trata somente de B2B. Eu só vendo para outras empresas. Por exemplo, eu fabrico autopeça e vendo para uma montadora de automóveis. Ótimo. Eu não tenho cliente pessoa física. O que eu tenho a ver com a LGPD? Bom, você deve ter pessoas que trabalham na sua empresa. Então, essas pessoas têm as informações pessoais dela. Então, você precisa zelar por essas informações. Se você tem terceiros também na tua empresa, você precisa zelar por essas informações também. E as informações que eu trato, quantas peças eu vendi, pagamento de uma empresa para outra, isso é dado pessoal? Não, pessoal, isso aí não é dado pessoal e não está dentro do LGPD, tá bom? Está dentro de outras leis, mas da LGPD não está. E o que é o dado sensível? O dado sensível é o dado pessoal sobre origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião pública, filiação, sindicato, organização, qualquer coisa, a biometria, qualquer coisa que você possa identificar a pessoa física, a pessoa natural. Então, isso aí que a LGPD fala que você tem que proteger o máximo possível. Inclusive, se essa informação pessoal não faz parte do seu negócio, você nem tem o direito de estar perguntando isso aí para as pessoas. Aí nós temos a figura do controlador, que é a pessoa que tem a competência para tomar as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Essa pessoa ela pode ser natural ou jurídica, né? Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, de direito público ou privado, né? Pode ser governo ou pode ser privado. Então, o controlador é a figura que vai estar recebendo essas informações da pessoa física. O operador é pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento da informação. Então, por exemplo, se eu estou terceirizando alguma coisa, estou deixando num data center. Então, esse meu data center ele pode ser o operador da informação. E os agentes de tratamento, eles são os dois, são tanto o controlador como o operador. E aí, o outro ponto que a gente entra é quando é que essa LGPD vai entrar em vigor? Bom, eu coloquei um slide aqui com reformação original, a lei original da LGPD e as alterações que elas sofreram. Então, tem um artigo 65 da LGPD que falava, esta lei entra em vigor e o que aconteceu? Ela foi mudada pela redação da lei 13.853 em 2019, ou seja, um ano depois que ela saiu. Só que não para por aí, pessoal. Essa lei 13.853, ela também alterou alguns itens. Então, ela falou o seguinte, que no dia 28 de dezembro de 2018, alguns itens iam entrar em vigor, que estão dispostos aí. E em 1º de agosto de 2021, ia entrar outros itens. E é claro que a lei 14.010 de 2020 acabou alterando de novo. Então, pessoal, isso é tudo para resumir o seguinte... quando é que vai entrar em vigor? Hoje, a gente tem essa certeza, entre aspas, que ela vai começar a entrar em vigor em agosto de 2020. E os artigos que tratam das sanções só entrarão em vigor em agosto de 2021. Vocês me perguntam, isso é certeza? Não, pessoal, isso não é certeza. A única certeza é o seguinte, a lei ela vai entrar em vigor a qualquer momento. Então, ela está chegando, nós estamos cada vez mais perto do dia de que ela vai entrar em vigor. Ao certo, a gente não sabe quando ela vai entrar, porque existe uma guerra aí entre o governo federal, o Senado e Câmara, projetos de lei e medidas provisórias que estão alterando essa data, mas o certo é o seguinte, ela vai entrar em vigor. E aí, e por que eu devo me preocupar? Né? O que eu tenho a ver com isso? Né? Bom, eu relacionei 6 itens aqui. Primeiro é o seguinte, a LGPD é para todas as empresas. Lembra que eu falei em relação à informação pessoal das empresas? Pois se você tem um funcionário na empresa, você tem que se preocupar com a LGPD. Então, geralmente você vai ter muito dado pessoal trafegando na sua empresa. Se você cuida de varejo, por exemplo,
você é uma financeira, você é ou uma loja, ou você é uma imobiliária, uma construtora e atende a pessoa física, aí você precisa se preocupar muito. Então, a LGPD é para você mesmo, você precisa se preocupar. A LGPD não é apenas regras e multas, ela é também sobre a imagem da empresa, tá, pessoal? Então, imagine um vazamento de dados, depois que a LGPD estiver em vigor, você vai sofrer uma multa, isso aí vai ser publicizado e todo mundo vai ficar sabendo o que aconteceu. Mesmo porque, pela LGPD, se tiver um vazamento de informações, você vai ter que informar o mais rápido possível para o público que houve esse vazamento. Então, a imagem da sua empresa também vai sofrer muito com isso. A LGPD ela vai mudar a maneira que fazemos negócios. Os seus processos atuais podem se tornar ilegais. Então, é o que eu estava falando. Outro dia nós fomos numa empresa, numa construtora de imóveis residenciais, e atualmente o que eles fazem? Vai alguém lá, eles simplesmente preenchem uma fichinha, interessei, gostei do apartamento e tal, a maioria das pessoas vão lá, mas é claro, não fecha o negócio, mas fica a informação. Aí eles fazem um outro lançamento, o que acaba acontecendo? O pessoal pega aquelas fichinhas e liga para o pessoal e fala, olha, fizemos um novo lançamento, tá? Isso com a LGPD vai ter que mudar, pessoal, porque nessa fichinha vai ter que ter o consentimento dessa pessoa falando que realmente ela gostaria de ser avisado de outros lançamentos. E você tem que guardar essa informação para depois você poder provar que a pessoa consentiu. Porque se a pessoa for acionada e ela falar que ela não preencheu esse papel, ela não assinou, não deu consentimento, você tem que provar que ela deu consentimento. Porque senão você vai ficar em maus lençóis aí e vai poder ter alguma sanção em relação à tua empresa. Outra coisa, é provável que você precise de alterações nos contratos com os fornecedores e clientes. Então, a Noêmia vai poder falar mais para a gente sobre isso aí, mas você vai ter que, certamente, fazer algumas alterações. Novos processos de auditoria e novos tipos de funcionários são necessários, pessoal. A gente tem uma figura do Security Office, que é uma figura que controla a segurança da informação. Não são todas as empresas que têm e, até hoje, ela não é obrigatória na maioria das empresas. Só que a LGPD, ela institui a figura do DPO, e que vai cuidar desses processos na nossa empresa. E essa figura agora é obrigatória. Então, você vai ter que ter esse funcionário trabalhando com você ou vai ter que contratar esse serviço de alguma empresa. Então, novos tipos de trabalhos vão ser incorporados na sua empresa, com certeza. E outra coisa, que a LGPD, ela não fala só sobre cybersecurity, não fala só sobre mídias digitais ou magnéticas. Ela fala também sobre informação como um todo. Então, se você tem papel na sua empresa, se você tem impressões, relatórios que você guarda em papel, essa informação também tem que ser protegida. Tá legal? Bom, falando alguns outros itens, começando a entrar um pouquinho mais nos detalhes, continuando, por que eu devo me preocupar? Um item muito importante é a revisão de permissões de acesso. O que é isso? É uma boa prática conceder os acessos dos seus sistemas visando manter os usuários com o mínimo possível para que consigam exercer suas funções cotidianas. E apesar desse ponto, muitas vezes menosprezado nas empresas, é o que a gente vê, ele tem uma importância muito grande. Ou seja, cada um tem que acessar somente a informação que lhe é responsável, que lhe é cabível. Né? E muitas empresas acabam implementando sistemas e, por pressa ou por receio do sistema não funcionar, um RP, acabam dando muitas permissões para todo mundo de acesso. E algumas pessoas ficam com um acesso a informações indevidas. Então, você precisa fazer uma revisão dessas permissões de acesso o mais rápido possível, quando entrar em vigor, e deixar com que somente aquelas informações pertinentes a cada das pessoas, a cada um dos cargos, seja acessível. Outra coisa é a segregação de redes. Então, como em geral as estações de trabalho são os pontos de entrega utilizados pelos cybercriminosos para comprometer as redes, é importante mantê-las
separados e segregados os servidores. Então, separar as máquinas que estão na nossa rede com os servidores e até mesmo vários tipos de servidores, dependendo do tipo de informação que eles contêm. Outra coisa muito importante, pessoal, é a conscientização dos usuários. Manter todos os usuários da rede, sem exceção, bem instruídos sobre os riscos que eles e a empresa podem correr. Ensiná-los o mínimo de segurança da informação para que possam saber o que fazer e como lidar com e-mails, anexos e links suspeitos. Isso é uma informação básica, pessoal, mas a gente precisa estar sempre instruindo e realçando, reforçando essas informações, mesmo porque os cyberataques eles estão sempre mudando de forma. Então, você precisa também estar atualizando seus funcionários que estão manipulando essas informações que estão sobre a LGPD. Outra coisa, claro, fazer backup diário. Se você tiver uma perda de informação num dos seus servidores, se você tiver o backup, você está tranquilo. Você está tranquilo em relação a ter essa informação, né? Mas isso, o backup, ele não exclui a prática do roubo da informação, que são outros itens como o firewall, vão estar te protegendo. Outra coisa, a avaliação do ambiente. Tudo está rodando todas as informações estão rodando num determinado ambiente. Então, fazer uma avaliação do ambiente que permita você ter conhecimento de quais os caminhos o dado fará, a informação fará, vai facilitar com que o dado seja guardado de forma correta e você fazendo investimento no local onde realmente deve ser gasto. Outra coisa é manter seu software sempre atualizado. Os softwares vão mudando ao longo do tempo, os tipos de ataque vão mudando, e os fabricantes de software vão reconhecendo essas falhas e vão alterando os sistemas para que eles fiquem mais seguros. Então, por isso que você tem que ter os softwares atualizados. Outra coisa é o Data Loss Prevention, é uma solução de segurança que permite que as regras sejam criadas visando impedir que os dados saiam do ambiente sem o consentimento dos responsáveis. E vale lembrar que boa parte dos dados vazados ocorrem pelos próprios funcionários insatisfeitos ou principalmente por descuidos. Manter os hosts seguros, então as estações de trabalho costumam ser as principais portas de entrada dos malwares e você pode ter vulnerabilidades de segurança aí nessas máquinas. Então, manter essas máquinas seguras com antivírus e softwares que permitam aumentar a segurança. Bom, o que eu tinha que falar inicialmente era isso. Agora nós vamos para a doutora Noêmia Gushken, que ela vai falar sobre os aspectos legais. Noêmia, você. Obrigada, Flauto. Bom, nosso tempo é curto, então minha intenção aqui é tocar os principais pontos legais, tá? Começando por um esclarecimento que o Flauto até já mencionou, é a questão da abrangência da lei, né? A quem ela se aplica. Eu acho que existe uma confusão que muitas pessoas acham que a LGPD se aplica apenas às empresas online. Na verdade, ela se aplica a todas as empresas que têm dados pessoais na sua base, né? Isso independentemente do meio, independentemente se está no papel, se está no sistema, tudo que é realizado de tratamento de dados aqui no Brasil, por pessoas físicas, jurídicas e pelo poder público também, ela está sob a égide da LGPD. Então, é importante esclarecer isso, porque, por exemplo, pessoas físicas, né? Por que pessoas físicas? Pessoas físicas porque se houver um uso econômico dessas informações, as pessoas físicas também vão precisar tomar todas as medidas e precauções, enfim, e atender a lei de uma forma bem completa, tá? O Flauto já mencionou a questão também dos cenários, né, de vigência, que hoje, infelizmente, ainda a gente tem uma incerteza grande, né, pela medida provisória existe a vigência hoje que eu digo, tem que frisar bem, 30/6 às 10h20 da manhã, né, a MP está em vigor, ela ainda não perdeu a validade, ela vai ser votada ou pode caducar, né, mas hoje seria 3 de maio de 2021.
mas, ao mesmo tempo, a gente não pode contar com essa data, porque como a MP ela é provisória, como o próprio nome diz, ela pode simplesmente perder a validade e volta-se à data original, né? Então, acho que é muito importante que a gente tenha isso em mente, porque ela vai entrar em vigor em alguma hora, como foi dito. Falar um pouquinho também da ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Vai ser o nosso órgão regulador referente à proteção de dados, e vamos conviver com a ANPD aí durante bastante tempo, né? Ela tem como intuito aqui, a finalidade dela, né, o objetivo dela é zelar pela proteção de dados no Brasil, e, para tanto, ela vai editar normas, ela vai dar diretrizes, ela vai fiscalizar e vai aplicar sanções também, tá? Atualmente, a ANPD ainda não está constituída, ela existe no papel, mas ainda não foi constituída na prática, né? Não tem os seus membros ainda, a sua diretoria indicada, nomeada, e nem o conselho, né, que também faz parte de um outro órgão da autoridade, foi constituído ainda, com seus membros indicados também, tá bom? Eu gostaria de partir, Flauto, se você puder colocar, por favor, o slide dos princípios, que eu acho que... e pode passar mais um, por favor. Isso. Eu vou falar aqui, esses princípios estão no artigo 6º da lei, e, na minha opinião, é um dos artigos mais importantes, porque esses princípios estão contidos, né, todas as diretrizes e as limitações, né, do tratamento de dados, como o tratamento de dados pode acontecer no Brasil. Existe vocês estão vendo aí que são 10, né, mas, ao mesmo tempo, tem um 11º, que, na verdade, na minha visão, é o principal, tá, que é a boa-fé. A boa-fé no sentido de boa intenção aliada com a ação, né? Acho que esse é o principal ponto que a lei traz para o titular dos dados pessoais, que é o norte, né? Então, você pode ver isso, a boa-fé, ela permeia todos esses outros princípios, né? E também várias partes da legislação também. Então, finalidade. A finalidade, ela tem que ser, do tratamento, ela tem que ser com um propósito legítimo, específico, claro, transparente para o titular, adequado e compatível com as finalidades, né, e no mínimo necessário, porque tratamento de dados, você está lidando com informações que podem estar sujeitas a várias interferências, né, então, talvez a gente tenha aqui no Brasil uma cultura de que os dados pessoais podem ser repassados, transmitidos, seja para contratar um serviço gratuito, seja para obter uma vantagem ou um desconto, e, na verdade, por conta até dessa cultura, né, muitas empresas acabavam buscando informações, coletar informações que não sabia muito bem nem para quê, né, mas gerava-se aí um armazenamento grande dessas informações, o que acho que vai ter que ser alterado com a vigência da lei, né, na verdade o titular passa a ter de volta o controle sobre as suas informações, tá, então o manuseio disso no mínimo necessário para a finalidade vai ser um dos nortes que a gente vai ter que adotar nas medidas nas empresas, né. Bom, aí tem o livre acesso, né, o titular pode consultar livremente, ele tem o direito de ter a qualidade dos dados, ou seja, os agentes de tratamento têm que manter os dados atualizados, exatos, fazer as correções necessárias, manter a transparência, né, com relação à forma como se comunica com seus clientes, com seus fornecedores, medidas de segurança, né, tanto técnicas quanto administrativas, como o Flauto mesmo colocou, enfim, que tem vários itens que precisam ser implementados para que a segurança das informações, o armazenamento, o manuseio, ela seja garantida, né, não há necessidade, não pode haver discriminação, né, uso abusivo, enfim, para poder discriminar titulares ou, enfim, trabalhar isso de uma forma
a criar tratamento diferenciado, né, de uma forma abusiva, acho que vale dizer isso, né, e também a responsabilização, né, se a gente já tem alguns, a lei traz várias obrigações para os agentes de tratamento, também impõe penalidades e, enfim, obrigações de prestação de contas, tá? A gente vai falar um pouquinho das penalidades um pouco mais para frente. Flauto, se você puder passar, por favor. Bom, aqui tem alguns conceitos que o Flauto já comentou também, só queria apontar um específico aqui com relação ao encarregado, que comumente é chamado de DPO. O DPO, DPO vem de Data Privacy Officer, né, da lei europeia. Ele é obrigatório em todas as organizações hoje, mas a ANPD, ela pode fazer algumas concessões aí, enfim, algumas liberações de casos, dependendo aí do volume, do setor. Isso a gente deve ver alguma mudança um pouco mais para frente, tá? Com a ANPD em funcionamento. Mas o encarregado, ele é principalmente a pessoa responsável pelo canal de comunicação entre todos os agentes aí que se relacionam com o tratamento de dados. Então, sejam os titulares, sejam as autoridades, sejam os outros órgãos, né? Então, realmente, ele é o canal e vai ter a sua identidade, né, e o seu contato, seus dados de contato divulgados para quem puder, quem quiser contatá-lo. Próximo, por favor. Bom, o outro artigo que eu acho mais importante aqui da lei trata das bases legais, né? O que são as bases legais? As bases legais são o alicerce para todo o tratamento de dados. Então, todo o tratamento de dados tem que estar vinculado a uma desses 10 itens, dessas 10 bases legais, tá? Eu vou passar rapidamente aqui pelos principais que eu considero, porque talvez o tempo não permita passar por todos, mas eu acho que o primeiro deles é o consentimento, né? O consentimento, ele é o mais conhecido, né? Até a lei, acho que o Marco Civil da Internet trouxe esse conceito muito forte para nós, mas, por um lado, tem uma questão de fragilidade, tá? E tem uma questão também de complexidade na sua gestão, né? Eu digo frágil porque o consentimento ele pode ser retirado pelo usuário, pelo titular, a qualquer tempo, né? E isso pode gerar, enfim, se o seu negócio depende desse tratamento com essa base legal, isso pode ter alguma fragilidade, quer dizer, isso precisa ser mensurado e avaliado, né, pela empresa, para realmente saber se essa é a base correta, a base legal correta a ser aplicada naquele tipo de tratamento. E complexa na sua gestão, porque, obviamente, você tem que ter todos os controles, né, da efetividade dessa revogação, desse consentimento, da mudança, registrar, né, que isso foi feito e cumprido, o que não é uma tarefa muito simples, né. A outra base legal que eu quero mencionar é o interesse legítimo, né, do controlador. O interesse legítimo, ele está realmente muito ligado ao caso concreto, né? A lei, ela menciona 2 casos, mas isso não são os únicos, que tem a ver com o exercício da própria atividade, né? A atividade do controlador, quer dizer, é necessária, né? Dentro daqueles limites dos princípios que tem que ter alguns parâmetros, e também com relação a, por exemplo, possibilitar algumas garantias, né, para o próprio titular, né, para o usuário do serviço, por exemplo. E existe um grau de subjetividade muito grande nessa base legal, mas que eu acho que ela é necessária, gera uma complexidade, né, mas ao mesmo tempo ela é que vai permitir que muitas coisas possam ser trabalhadas dentro da empresa, né. Eu digo que é muito ligado ao caso concreto, porque a gente pode chegar no limite de ter várias empresas do mesmo setor com tratamentos diferentes, com uma forma de trabalhar, né, o mesmo processo de formas diferentes em organizações do mesmo setor, tá? Isso realmente pode acontecer.
É mais desafiador ainda porque a gente não tem um histórico, a ANPD ainda não emitiu todas as normas, né, que vão dar o norte para esse tipo de tratamento, e eu acho que nesse aspecto é muito importante que as empresas contem com seus parceiros, seus consultores técnicos, legais, para ajudar nessa avaliação, tá? Próximo, por favor. Próximo slide. Eu vou falar um pouquinho aqui dos direitos do titular, né? Como eu mencionei anteriormente, é uma retomada, né, do titular do poder de decisão sobre os seus dados, né? Então, a lei elenca aqui que o titular pode exigir a correção de dados, a revogação do consentimento, como eu já mencionei, a portabilidade dessas informações de um agente para outro, a revisão, né, de decisões que são automatizadas, muitas delas às vezes não têm uma interação humana, mas que os sistemas já fazem. Então, essa revisão, ela está garantida pela legislação ao titular, né, e, enfim, o acesso aos dados corretos, atualizados, relatórios, o titular também tem direito a entender como esses processos funcionam dentro da empresa, obviamente, resguardados o sigilo, né, e o segredo comercial, industrial. E eu acho que tem um ponto importante aqui, como eu já mencionei antes, de retomada, né, dos dados, que antigamente a gente via isso através dos próprios termos, né, de uso, dos contratos que você dava o clique, né, o aceite automático, mas que agora a lei veio para disciplinar de uma forma mais específica. Por exemplo, muitas das requisições que o titular pode fazer para o agente, ele tem prazo, tá? 15 dias, é um prazo bastante curto, né? Então, existe aí um regramento que antigamente era discricionário para as empresas, mas agora tem um direcional da lei. Próximo, por favor. Eu vou falar agora um pouquinho das penalidades, né? As penalidades aqui administrativas, as penalidades que a autoridade, a ANPD, pode aplicar, né? Que vão desde uma advertência até a proibição total ou parcial das atividades de tratamento, né? Aí passando por multas diárias, multas em cima de faturamento, a publicidade, né, como foi mencionado também, da infração, da penalidade que foi aplicada. Essas penalidades, elas vão entrar em vigor só o ano que vem, né, em agosto de 21. Porém, eu acho que todo mundo precisa estar muito atento que a partir do momento que a lei entra em vigor, né, obviamente, tudo nela tem que ser cumprido. Então, isso não exime a empresa, né, de ter o cumprimento, e ao mesmo tempo, se os titulares ou o Ministério Público, órgãos de defesa do consumidor, entenderem que há uma infração, há um descumprimento, há uma violação, ações judiciais, cíveis, criminais, enfim, coletivas, também podem acontecer, né? Então, de novo, as penalidades aqui são aquelas referentes que são aplicadas pela ANPD, ok? Próximo, por favor. Estou chegando ao final aqui, meus últimos slides, mas eu quero mencionar rapidamente aqui a jornada básica, vamos dizer, de adequação que a gente tem vivido no escritório, que é basicamente o primeiro ponto, o mapeamento, né, das estruturas, das informações, dos fluxos. Aí nós temos também a avaliação dos gaps, né, que existem entre o que existe na prática na empresa e o que a legislação demanda. A gente vê que é necessário, obviamente, fazer uma avaliação de risco, né, calcada bastante na questão da probabilidade do impacto, né, com isso você traça um plano de ação com as prioridades, e aí a gente entra no terceiro item aqui, um terceiro pilar, né, dessa jornada, que é a adequação. A adequação que ela pode envolver desde da adequação de sistemas e processos, mas também dos contratos, das políticas, das negociações de contratos efetivamente com clientes, com fornecedores, né, com parceiros.
Aí partimos para acho que um ponto muito importante para a efetividade é o treinamento e a comunicação, né? Eu acho que sem isso é muito difícil a gente conseguir ter uma efetividade de cumprimento de todos os requisitos, né? As pessoas têm que ter a preocupação, isso já de início, isso obviamente demanda uma mudança de cultura, né, de preocupação aí com relação aos dados, e por conta disso, eu reputo muito importante que esse tom, ele venha de cima, né, todo esse treinamento, essa comunicação, ela venha da liderança, né, porque é muito difícil de você engajar todo mundo de uma organização sem que a liderança, ela coloque de forma muito clara a mensagem de que a proteção de dados, ela é importante para a organização e para o negócio. Bom, o último pilar aqui, eu acho que, na verdade, tudo que está sendo feito tem que ter um monitoramento, tem que ter KPI, sim, tem que entender que a empresa precisa saber onde ela está, para onde ela está indo bem, onde ela não está, né, e ter também todas as respostas aos incidentes, né, acho que tudo isso tem que estar documentado, e vai gerar uma rodinha aí, né, de melhoria contínua, tá? A adequação, ela é o primeiro passo, mas isso vai demandar muitas ondas aí de evolução, porque o assunto vai evoluir, né? Então, acho que esse ponto é muito importante para a visão de que a adequação é o primeiro passo, né? Mas a evolução realmente ela vai ser necessária aí ao longo do tempo. Cheguei, acho que no meu último slide, Flávio, se você puder colocar. Eu vou encerrar aqui, dando um pouquinho da minha vivência prática, né, do que a gente tem vivido no escritório, nessa jornada que a gente está trilhando junto com os clientes. É difícil às vezes, né, porque são tantas coisas, e agora nesse momento de pandemia, então, enfim, tudo fica mais complexo, né, mas o que eu digo é o seguinte, minha dica básica aqui é sempre começar pelo básico, né, então, o conhecimento do negócio e a relevância que os dados pessoais têm no seu modelo, eu acho que essa avaliação, ela tem que ser feita o mais rápido possível, né, juntamente, óbvio, com a maturidade da organização com relação à proteção de dados, com a governança de dados, que é um pouco maior, né. A gente percebe também que se a LGPD, a adequação, ela depende de um time multidisciplinar. Se por um acaso se inicia-se como um projeto específico de TI, ou mesmo de legal, de jurídico, vai ficar faltando muita coisa, né, acho que esse é um ponto que é muito importante a gente frisar, porque um time multidisciplinar para esse tipo de projeto, para esse tipo de adequação, ele realmente é extremamente importante, vai faltar alguma coisa se a gente não olhar isso de uma forma mais ampla. Aí outras questões, né, que sempre os clientes trazem, a adequação vai exigir solução complexa, custosa. E assim, depende, né, depende do que você tem aí de todo o aspecto que eu já coloquei, né, antes, entende, no negócio, se os dados, com a relevância que os dados têm no seu modelo, mas eu acho, de novo, que isso vai sempre, você tem que fazer a primeira camada, e as ondas de evolução é que vão também trazer, obviamente, essas melhorias também. Então, o custoso vai depender muito do que você planejar, não só para esse primeiro momento, mas para as outras fases também, tá, de evolução. Bom, registro, acho que é muito importante que tudo que seja feito hoje, seja nesse assunto, seja na parte de segurança, ele tenha evidências, né, porque as evidências, elas vão ser importantes para você prestar contas, para você, eventualmente, se houver uma possibilidade, uma necessidade de responder a questionamentos, ações judiciais, que você tenha isso documentado, né, e certamente, as evidências que você produzir vão também ter vão levar o seu relacionamento com as autoridades de uma forma diferente, né, eu vi várias situações, por exemplo, a empresa, você questiona se ela tem um procedimento, isso, aquilo, olha, eu tenho, mas eu não tenho isso documentado, não está escrito em nenhum lugar, então escreva, porque isso vai levar a a evidência, né, e a demonstração de que você
não é diligente só na prática, está sendo diligente colocando tudo por escrito, né, documentando, criando todos os mecanismos aí de evidência, tá? Vamos encarar também proteção de dados e governança de dados pessoais como um diferencial competitivo. Eu acho que, seja por conta da legislação, seja por conta da legislação de outros países, né, isso vai ser demandado tanto de clientes como de fornecedores ou de parceiros, então, quanto antes você começar isso, é um diferencial, né. Vou passar aqui para uma questão de conscientização, que o Flauto também já mencionou, mas eu acho importante porque eu acho que esse é um começo. Se você não fez nada até agora, e nesse momento de pandemia está mais difícil de começar um projeto, eu acho que tem que começar, tá? Mas eu acho que conscientizar é o primeiro passo, porque isso vai levar a um alicerce mais forte, né? Mudanças importantes desse tratamento, da forma como as pessoas veem dados pessoais, né? Então, se eu pudesse mencionar se tivesse que mencionar um ponto, eu começaria pela conscientização, tá? E por fim, para encerrar, bom, a gente viu que não tem respostas definitivas ou que tem já tudo acertado. Não, na verdade, a gente não tem muita coisa que está faltando. A gente espera muita coisa da autoridade também, mas acho que a gente não pode esperar isso só das autoridades ou de demandas externas. Eu acho que, nesse momento, fazer nada não pode ser uma opção, não deve ser uma opção, porque o não fazer nada significa que, na verdade, você está ignorando uma realidade que a lei não vai entrar em vigor, a lei vai ser mais um e-social, né, uma questão burocrática, e na verdade não é. A lei vai entrar em vigor, ela vai vir com tudo, as pessoas físicas, né, as pessoas vão começar a ter mais consciência, vão passar a exigir isso. Eu acho que, seja em agosto agora de 20, maio de 21, ela vai entrar em vigor em algum momento. Então, eu realmente acho que fazer nada não deve ser uma opção. Com isso, eu encerro a minha parte, passo para o Tiago e fico à disposição para conversar, para trocar ideias, enfim, para tudo que vocês precisarem. Os dados provavelmente vão ser disponibilizados aí no final da apresentação. Obrigada. Obrigado, doutor Noema. Eu acho muito importante essa sua visão dos advogados, porque quando sai uma lei, aí os advogados entram, né? Até então, quando não tem a lei, o pessoal não fala nada. E a gente se sentia assim, pessoal de segurança da informação, há muito tempo, porque essas coisas para nós, que a LGPD trouxe, tanto a GDPR também trouxe, para nós, na verdade, não tinha novidade nenhuma, mas, na verdade, o que tem agora a diferença é a obrigação de ter que tratar desse assunto. Para nós, a gente sempre falava, é muito importante que você veja isso, você tem que fazer isso, atualiza seu micro, veja isso aí, por favor, cuida da sua informação, e muitas vezes ninguém dava bola, e agora tem uma lei que tem penalidades, e agora estão falando, agora você tem que fazer. Então, agora realmente acho que chegou a nossa vez de pessoal de segurança da informação, ver como isso é importante. Oba. Eu respeito muito, viu, os profissionais, enfim, como comentei, né, eu sempre tive muita experiência com o pessoal de tecnologia, de segurança, e realmente, e a gente vê coisas assim tão simples, né, de serem trabalhadas e arrumadas, e às vezes o esforço disso é tão pequeno frente ao benefício, né, que pode acontecer. Exatamente. Então, eu respeito muito, eu acho que as pessoas precisam ter consciência realmente do quão importante esse trabalho é, né, porque está sempre nos bastidores, nunca está ali na frente, na linha de frente, né, é o goleiro. Então, a importância ela fica relegada a segundo plano. Obrigado, doutor Noema. Tiago, fala um pouquinho para nós aí, em relação aos aspectos de tecnologia. Isso, que muda? A gente vai falar um pouquinho, né, como a tecnologia pode acelerar seu processo de compliance. Pode passar, por gentileza, Flauta? A gente falar o primeiro ali. Bom, pessoal, hoje, né, a gente vive em um mundo sem fronteiras, onde os dados vivem e viajam por toda parte. Hoje, numa empresa, até brinco com os clientes, né, você não consegue abrir uma empresa sem ter um e-mail, né, sem ter algum dado digital.
Hoje tudo é digital e você tem vários sistemas dentro de uma empresa, esses sistemas se conectam, ou são sistemas em nuvens, sistemas em nuvem, sistemas no local, o seu usuário final, que a gente falou, pegando o gancho do que o Flauto falou ali também, né, a proteção do seu usuário final. Hoje ele simplesmente pode pegar uma informação sensível sem saber, às vezes o vazamento não é intencional, né, não intencional, e ele vaza essa informação porque ele tentou compartilhar uma informação para agilizar um trabalho dentro da empresa. Então, com esse conceito de que as empresas hoje têm seus dados em todos os lugares, como a gente vai proteger ela, né? Pode passar, por favor, Flauto. Pode, acho que parou o slide, é isso. Que é exatamente esse conceito, né? O perímetro de segurança mudou. Antigamente você tinha uma empresa, né? Que você chegava na empresa, logava lá na sua máquina e começava a trabalhar. A partir das 5 horas, 6 horas, acabava seu expediente, você fechava a máquina e não tinha mais como acessar os dados da empresa. Hoje não. Hoje, de qualquer lugar, você acessa os dados da empresa. É no seu celular, no seu tablet, no seu notebook. Igual, nós três aqui estamos trabalhando de casa, acessando informação da empresa, gerando informação, falando com o cliente, tratando dados, né? Então, esse perímetro de segurança mudou e mudou muito. Por conta do próximo slide, por favor. Claro. Flauto. Que é o novo petróleo, né? Que são os dados. Hoje você não vê muitos roubos de equipamento em indústrias, né, em empresas. O que os hackers querem são os dados da empresa. São os seus dados de cliente, de fornecedores, de máquinas, propriedade intelectual de algum processo, né? Então, com a mudança desse novo petróleo, vamos dizer assim, né, que são os dados, a gente tem que tomar ações para esses dados não vazarem e segurança da informação, né? Pode passar para o próximo, por favor, Flauto. Aqui eu montei para vocês um framework de uma jornada do local de trabalho moderno, né? Para entenderem um pouquinho mais de como a gente pode proteger os nossos dados sensíveis ou dados sigilosos da empresa. Vamos começar aqui pelo lado esquerdo, a partir do 1, toda a parte de identidade, que o Flauto falou também lá na parte que ele colocou, a parte de revisão de acesso. Ele falou também da questão do antivírus, pegando o gancho no que ele falou. Não adianta você ter o melhor antivírus do planeta nas máquinas dos usuários se o login dele, a credencial dele, a identidade dele tem uma baixa segurança. Por exemplo, para o Flauto logar na empresa X como Flauto, ele tem um login e senha. Hoje não basta ter apenas um login e senha para você acessar as informações da empresa. É interessante ter um multifator de autenticação. Por exemplo, pegar o Flauto aí como minha cobaia, né? O Flauto... Perdão. Oi, Flauto, o pessoal está falando que o slide está travado. Você pode olhar, por gentileza, a transmissão? Tem mais pessoas. Só um minutinho, pessoal. Estão vendo a questão do slide? Para passar para o próximo. Isso. Nós somos 3 ou 4 atrás, né? Certo. Beleza. Isso pode passar, Flauto? Está travado exatamente nesse. Está saindo a voz, né? Está saindo a voz, isso. A voz está indo bem. A voz está indo bem, Flauto? Só o slide que... Pode passar para o próximo, por gentileza? Para a gente ver se atualiza aqui na web, pessoal. Só um segundinho, por gentileza. Fernanda, você está por aí? Ok. Perfeito. Obrigado, Fê. Já estão atualizando lá. Tá bom. Então vamos deixar aparecer.
Ô, Thiago, bem na sua vez, hein, Thiago? Opa, tá aparecendo já aqui para mim? Isso pode avançar. Tá carregando aqui, Thiago. Beleza. Isso, a gente só repassa ali o... Ah, já começou a carregar aqui também na live. Então, enquanto carrega ali, né, pessoal, a gente está subindo a apresentação, mas dá para ir falando enquanto isso, né? O aspecto de segurança e login do usuário é tão importante quanto os outros aspectos da legislação e dos processos que o Flauto e a Noêmia falaram, né? Como eu tinha citado, não adianta a empresa ter o melhor antivírus do mundo para o seu usuário na estação, nos seus servidores, se o login dele não é seguro, tá? Então, nesse processo de conformidade, nessa jornada de conformidade, a gente tem que pegar todos os aspectos técnicos que podem melhorar a segurança da informação dentro da sua empresa. Agora já está carregando aqui a apresentação, vou continuar por ela. Beleza. Carregou o slide inicial. Para a live tá carregando ainda, tá? O pessoal tá avisando aqui que não carregou ainda. Thiago, melhor você continuar falando. Opa, agora foi. Claro. Não, vamos lá, vamos tocando, pessoal, enquanto tá carregando a apresentação, não tem problema. Então, a gente pegando esse aspecto do login do usuário, né? Você precisa proteger a senha desse usuário. Vamos pegar aí, como eu estava citando, né? O Fernando, o Flauto, como meu cobaia aqui, né? Vamos imaginar, ele trabalha lá na Crow, ele precisa de uma credencial para acessar os sistemas da Crow, né? Quando ele precisa dessa credencial, hoje, sistemas comuns, vamos dizer assim, não muito seguros, tem só um usuário e senha. Então, ele tem lá o usuário, fernando.flauto, e uma senha para acessar o sistema e as plataformas de produtividade dele. Hoje, isso não é muito seguro, porque o Flauto não poderia pegar essa informação e passar para a Noêmia, e a Noêmia se passar pelo Flauto e fazer download de todos os arquivos do Flauto, pegar todas as informações do Flauto. Isso seria fácil, né, para fazer. Então, quando a gente coloca um segundo fator de autenticação, a gente aumenta a questão de segurança do login, tá? Como a gente aumenta isso? Por exemplo, a solução da Microsoft, falando um pouquinho aqui para o lado da Microsoft, que é o que eu trabalho hoje, a gente tem uma solução de identidade muito bacana. Quando um usuário vai fazer um login, não só na plataforma da Microsoft, como você pode anexar sistemas de terceiro. Como, por exemplo, se seu ERP faz autenticação via nuvem, você pode anexar essa segurança à plataforma da Microsoft. E aí, quando ele for acessar esse sistema, vai pedir o usuário, vai pedir a senha e vai pedir também um segundo fator de autenticação, que pode ser um SMS no seu celular ou pode ser um token num software de autenticação que você pode ter no seu celular, tá? Tudo isso para a gente aumentar a segurança do login. Eu vou pegar aqui, Flauto, eu ia tentar pela minha máquina aqui, só para o pessoal acessar a informação. Deixa eu ver se eu consigo por aqui, por gentileza. Esse slide é interessante. Fernando, eu vou compartilhar por aqui. Pode ser? Eu acho, Flauto, se você colocar para compartilhar a área de trabalho, pode ser que ele apareça. Isso, vamos ver se aparece na live para vocês. Isso, tá? Nesse slide aqui, aí o pessoal me avisa se está mostrando na tela, tá? Agora, acho que está compartilhando. Vou tentar fazer por aqui. Só mais um minutinho, por gentileza, pessoal. Isso. Para você não aparece aí no software, né, Fê? Bom, não tem problema, pessoal. A gente pode
continuar aqui. Então, nessa experiência do usuário, quando a gente precisa dar os primeiros passos para estar adequado ao LGPD, o que eu converso muito com a Noêmia e com o Flauto, né? Não existe a bala de prata para você atender LGPD. Nem em tecnologia, nem em consultoria, é sempre um conjunto. O que a Noêmia deixou bem claro, você precisa ter um time multidisciplinar. E esse time vai conter a parte de tecnologia, legislação, procedimentos, tudo que vai ser necessário para você estar em conformidade. Aí, continuando na explicação aqui, por exemplo, a parte de gestão de dispositivos. Hoje, na sua empresa, quando um colaborador pega uma máquina para trabalhar, essa máquina tem o seu disco criptografado? Se não tiver, já é um outro ponto que você pode ver, fazer a criptografia do disco, porque se alguém pegar esse disco, ele pode ir lá e pegar todos os arquivos do seu colaborador, né? Que aí tem lá os seus arquivos com informação sensível também no meio, né? Outra questão importante quando a gente fala da proteção de dispositivos são os celulares. Hoje a gente trabalha quase que 100% do tempo numa versão mobile, né, no celular. Então é muito fácil de trabalhar e ajuda no dia a dia, só que a gente tem que proteger. Aí, falando de mais uma solução da Microsoft, que está lá dentro do pacote do Microsoft 365, a gente tem lá o Microsoft Intune, por exemplo, que vai fazer essa gestão de dispositivos. Aí eu gosto de trazer para os cenários que a gente coloca nos clientes para essa parte de proteção de dados. Por exemplo, se você está no aeroporto, vendo uma informação sensível no seu celular, um documento importante com informações sensíveis. Se o colaborador tenta pegar aquele arquivo, copiar, ou, por exemplo, copiar ele do OneDrive, do SharePoint, e colocar num outro aplicativo de compartilhamento de informação, você pode bloquear esse tipo de acesso. Vocês viram que até agora eu falei de poucas ações que vão criando essas barreiras contra vazamento de dados, que foi o que o Flauto comentou também sobre o DLP, né, o Data Loss Prevention. Então, se a gente colocar essas políticas contra a perversão de dados, você está ficando em conformidade com essa legislação, né, que são essas ações da área de, por exemplo, de contratos, as ações técnicas, que vão te deixar o mais abrangente possível na legislação. Que o grande chamada da legislação é contra vazamento de dados. Então, essas ações têm que emanar de todos os departamentos, né? Outra questão importante é a experiência do colaborador nas plataformas. Hoje, a gente, em pesquisa com o cliente, implementando as soluções da Microsoft para a LGPD, identificou que os colaboradores passam até 70% do seu tempo em ferramentas com dados não estruturados. O que eu quero dizer com isso? O colaborador está numa ferramenta que não é o ERP da empresa. Ou ele está trafegando informação no e-mail, ou está no Word, no Excel, no PowerPoint, no PDF, mexendo na sua máquina com arquivos. Tá? Então, tão importante quanto o ERP da empresa está seguro com os dados sensíveis, as ferramentas que tem plataforma de produtividade também. Tá? Toda a parte de chat da empresa, toda a parte de arquivos. Por exemplo, com a solução da Microsoft, o Microsoft 365, a gente pode fazer toda a parte de criptografia de dados. Eu posso fazer isso até de forma automática, dar uma recomendação para o meu colaborador. Por exemplo, eu estou mexendo aqui num arquivo Excel que tem dados sensíveis, que eu exportei do meu ERP. Eu não poderia simplesmente pegar essa informação sem querer para passar por um terceiro e vazar ela através de um link de compartilhamento. Hoje é muito simples, né? Com a solução da Microsoft, que a gente implementa, você pode criptografar esse arquivo. Então, você criou uma barreira para esse dado não vazar. Criptografando esse arquivo, se ele vazar da empresa, a pessoa do outro lado que recebeu esse arquivo não consegue abrir o arquivo para acessar a informação. Tá? Esse é um outro formato também de proteção de dados. E tudo isso está numa ferramenta chamada lá Azure Information Protection, que a gente vai conseguir criar essas camadas de segurança. E como a Noemi e o Flauto falou também, tem toda a parte de governança de dados. Ok, eu sei que esses dados estão na minha empresa, mas eu consigo mapear esses dados? Sim, com a solução da Microsoft, você tem lá a parte de e-discovery e a parte de compliance e segurança, que você vai poder mapear esses dados dentro da suíte da Microsoft da sua organização. Então, se você tem lá arquivos em SharePoint, Word, Excel, PowerPoint, no OneDrive, dos seus colaboradores, você consegue rastrear esses arquivos e dar tags para ele. Isso que é o mais importante. O tagueamento é a criptografia da informação para evitar o vazamento. E se vazar esse arquivo,
a pessoa do outro lado não consegue abrir esse arquivo, tá? Isso a gente pode mostrar para cada um de vocês com mais calma. Depois do webinar aqui, vocês vão ter acesso a todos os nossos contatos, né, para conhecer as ferramentas e as soluções mais de perto. Quando a gente fala também da parte de jornada de trabalho, aquele último slide que conseguiu aparecer para vocês, tem uma parte importante ali, que é a parte de produtividade. Então, é importante você ter um e-mail para a sua empresa, que seja um e-mail corporativo, um e-mail seguro. Tá? Hoje é a solução da Microsoft no Office 365, né, o Exchange. Lá você já tem essas camadas de segurança. Então, você tem um anti-spam, DKIM, malware nesse e-mail, igual o Flauto falou. Uma parte importante é o usuário final tem que saber que ele vê um e-mail estranho, opa, eu não vou clicar nesse link. Eu vou lá e vou rejeitar ele como spam para o pessoal da TI analisar. Então, os aspectos, quando a gente fala de tecnologia, são os 3 pilares que a Noêmia falou lá daquela jornada, né, que tem aquele quadro, e o Flauto também. E eu resumo isso em 3 pilares, que são pessoas, processo e tecnologia. Então, você precisa de pessoas que tenham consciência dessa informação, que são dados sensíveis, tá? Isso entra toda a parte de treinamento dos colaboradores, a parte de processos da empresa que vai ter que mudar, que a Noêmia e o Flauto falaram muito bem sobre isso, né? E a parte de tecnologia, que, por exemplo, a plataforma da Microsoft aqui é uma solução que já está pronta, a gente só precisa implementar ela, né, dentro da empresa para começar esses passos para a jornada. E só frisando e deixando claro para vocês, não existe a bala de prata, ou como o Flauto diz, né, a varinha de condão do Harry Potter. Então, não existe essa varinha. São ações de times multidisciplinares e com várias tecnologias que você vai cercando isso para evitar o vazamento de dados, tá? Bom, Flauto, queria finalizar essa minha parte aí, a gente já chegou no horário, né, para a gente caminhar com as perguntas do pessoal. Bom, excelente, Thiago, é isso mesmo. Não tem uma solução mágica aí que vai resolver todos os seus problemas em relação a LGPD. Na verdade, é muito complexo, são um grupo, como a doutora Noêmia falou, interdisciplinar, e são vários aspectos em relação à legislação para atender na sua completude. Só complementando, né? Um aspecto interessante que você falou foi a questão dos RPs nas empresas. Sim. E aí, já dando essa dica para todo mundo que está assistindo. Quando você tem um RP na empresa, geralmente você tem uma base de homologação desse sistema. E para o RP, o sistema financeiro, o RH, administrativo, o sistema de vendas, que podem conter informações sensíveis. Então, é muito importante, ele falou uma questão, não está funcionando, dá administrador para o usuário. Tem que revisar isso. O segundo aspecto extremamente importante, onde vaza muita informação, base de homologação. O que a galera de sistemas faz, geralmente? Pega um Ctrl+C, Ctrl+V da base de produção e passa para homologação com todos os dados sensíveis. A primeira questão é, via SQL Server, se for o seu banco de dados, você pode trocar esses dados sensíveis por outros dados, que são dados de teste. A segunda questão, ter a mesma criticidade com a base de produção com a base de homologação. Então, se um usuário vai homologar um processo numa base de teste, ele tem que ter os mesmos níveis de acesso que ele tem na base de produção. Não é só porque está testando que libera tudo. Porque é ali que ele exporta um arquivo CSV com todas as informações sensíveis e vaza a informação, tá? Beleza, Thiago. Nosso tempo está esgotado já, mas vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Nós já temos aqui várias perguntas. A primeira pergunta aqui é do Wilton Júnior. Ele fala o seguinte: para o registro de representante de empresa contratante num contrato de factoring, o representante deverá assinar o termo de concordância? Acho que é com você, doutora Noêmia. Desculpa, Flauto, você pode repetir a pergunta? Então, o Wilton Júnior está falando, para o registro do representante de empresa contratante num contrato de factoring, o representante deverá assinar o termo de concordância? Olha, ele só tem que assinar o termo de concordância se ele concordar com os termos
do que está escrito, né? A gente ainda não precisaria avaliar exatamente o termo para poder saber se dá ou não para assinar. Mas o fato é o seguinte, eu acho que toda a informação que você está passando, esse é um ponto importante. Você precisa, sim, avaliar, olhar bem, né, e ver, e você pode até questionar qual é a forma de tratamento, a finalidade exatamente, né, se está coerente com a legislação, e a minha orientação aqui seria realmente avaliar os termos de uma forma bastante criteriosa e questionar se achar que é um ponto que precisa de esclarecimento maior, tá? Joia, excelente, doutora. Uma outra pergunta aqui, o Júlio César. Primeiro ele está mandando um abraço, Júlio, tudo bom? Ele está falando o seguinte: bom dia a todos, gostaria de maiores detalhes sobre penalidades às empresas que não se adequarem à norma. Quais informações específicas podemos alertar clientes sobre esse importante tema? Acho que, doutora, que você também. Olha, as penalidades são aquelas, basicamente, que eu mencionei no meu slide, né, que pode ser desde a advertência até a suspensão, né. A adequação, ela tem que começar em algum momento e obviamente, se houver algum incidente, se houver, aí a responsabilização, ela pode mudar muito de caso para caso, né, mas... Você pode ter aquelas penalidades aplicadas, você pode sofrer ser acionado judicialmente, né, se não houver o cumprimento da legislação, se houver um incidente de segurança, uma prática que não foi garantida do ponto de vista de segurança, isso obviamente vai depender de um processo judicial, tanto as penalidades administrativas quanto os judiciais, vai depender de um monte de produção de prova, de verificação efetiva do que foi feito ou do que não foi feito, né? E aí, com base nisso, você pode ser penalizado, sim, seja penalizado ou seja requerida alguma indenização. Então, aquilo que a gente falou, né? É importante começar, registrar aquilo que foi feito, porque isso com certeza vai ser levado em consideração na avaliação durante os processos, seja administrativo, seja judicial. Ok. O Adriano Medeiros está falando, bom dia, Adriano. As empresas que não conseguirem se adequar até o período proposto, será possível realizar posteriormente? Outro ponto, se a agência conseguirá realizar a fiscalização efetiva dessas empresas. Ótima pergunta. É uma ótima pergunta, porque assim, a agência, ela tem muita coisa para fazer, né, então, estamos no começo dessa jornada, estamos no início, estamos engatinhando ainda, né, então, com relação à fiscalização, eu acho que é um caminho, como eu mencionei, existe sim aplicação de qualquer penalidade ou verificação, enfim, ela depende do processo, né, mas eu acho que a gente não pode contar com a não capacidade de fiscalização para cumprimento da legislação, né, acho que tem que começar assim. Isso pode vir de várias frentes, não só, de novo, pela autoridade, pela ANPD, mas também pelo próprio titular do dado, né, e por Ministério Público. A gente já vê casos dessa forma, mesmo sem a lei estar em vigor, isso já está acontecendo, né, já existem casos no judiciário, por exemplo. Então, a gente realmente precisa entender que é necessário, tá, independentemente de fiscalização. A primeira pergunta era com relação a, desculpa, me perdi aqui na... Se eu não conseguir se adaptar a tempo, o que eu faço depois? Sempre a tempo, e sempre, acho que a gente tem que ter na cabeça que tem que se adaptar, tá? Independentemente do prazo. O prazo chegando, qualquer que seja ele, você não vai simplesmente falar assim, olha, você não pode se adequar, pronto. Não, eu acho que você tem que começar e tem que continuar, é uma evolução, é um processo. Tá? Então, a qualquer momento é tempo, mas o quanto antes é melhor. Só complementando em relação à agência reguladora, nós temos muita experiência de trabalhar junto às agências reguladoras, ANEEL, Anatel, ANTAC e outras tantas por aí, principalmente telecomunicação. Eu tive muita experiência, principalmente na época da universalização das telecomunicações, e assim, quando foi criada a agência, começou a chover regulamentação, porque ele tinha uma lei básica
e a agência começa a regulamentar vários aspectos específicos, e assim, eu não estranharia se no futuro ela fizesse auditorias obrigatórias e se você tivesse que contratar trabalhos específicos de auditoria em determinados nichos, que foi o que aconteceu com todas essas agências reguladoras. Então, vai depender muito, é claro, da força que essa agência tiver e do apoio do governo federal estiver dando a essas agências. A gente lembra na época do Fernando Henrique, né, quando começou a criar essas agências, elas mandavam e desmandavam em todos os aspectos, né? Depois chegou a perder um pouco a força, mas elas estão por aí regulamentando muito, né? Então, elas acabam fazendo essa regulamentação suplementar à legislação, à lei, e acabam acontecendo as coisas advindo do regulamento delas. Bom, nós temos mais uma pergunta aqui, que é da Damares Salete. Bom dia, bom dia. Trabalho com muitas empresas de pequeno porte. Boa parte dos pequenos empresários são resistentes no quesito mudanças. Haverá uma forma mais incisiva na aplicação e cobrança da lei? Eu acho que a resposta, na verdade, ela já está dada. Sim, eu acho que precisa se entender que sim, as penalidades estão aí. Eu acho que esse é um ponto, a lei já determinou, elas vão ser aplicadas em algum momento, né? Mas acho que antes de pensar em penalidades, eu realmente pensaria que, do ponto de vista do negócio, né, das pessoas, elas vão passar a exigir isso, é aquela coisa de retomar o controle para si dos seus próprios dados, né? Então, haverá uma pressão externa grande dessa adequação do cumprimento da lei. São pessoas, né? A gente não sabe exatamente como cada um vai agir, mas o fato é que ela vai passar a ter o seu direito, né? Ela já tem esse direito, talvez hoje em outras legislações, mas a gente vai ter uma situação agora muito específica com relação à proteção de dados pessoais. Então, que isso realmente precisa ser levado a sério pelas empresas. Não é só uma questão de, não, isso não vai pegar, não, ela veio para ficar. Assim, eu acho que eu reputo isso felizmente, porque hoje em dia existem muitas informações nossas que estão por aí e que a gente não tem nem ideia, né, do porquê que está fazendo, o que está acontecendo ali, o que a pessoa está olhando, o que ela está buscando. Eu acho que isso é um exercício realmente do direito individual, né? Então, se tem uma forma de convencer, gostaria até de me disponibilizar para conversar, enfim, com essas pessoas, mas eu acho que realmente não tem jeito, vai vir e cada vez mais. Então, eu acho que não é só pela penalidade, sim, mas é pelas exigências que os seus clientes vão passar a exigir, né, os seus parceiros, né, e com quem você faz negócio. Eu acho que isso também é muito claro para todo mundo. Sim, sem dúvida, é tudo uma cadeia, né, de exigências que acaba se tornando obrigatória, né, não tem como você fugir. Se você quer jogar no mercado, né, você quer estar no mercado, então você tem que seguir a regra, né. Não, e outra, né, Flauta, a gente vê muita gente também, acho que cada vez mais as pessoas, os consumidores individualmente estão exigindo posturas de governança das empresas, sim, sim. Né? Então, isso, assim, isso vai vir com uma força, né, e eu acho que o momento que a gente está vivendo de pandemia também está fazendo as pessoas refletirem muito sobre vários aspectos, né, e a governança, a questão do ambiente de negócio, do nosso ambiente, a privacidade, o ambiente, né, às vezes até a questão do ambiental, né, também é uma coisa que todo mundo vai precisar tá levando muito em conta. Então, acho que não tem jeito, viu? O que eu peguei também, falando um pouquinho das pequenas empresas, né, será que ele vai se adequar? Ele vai ter que se adequar. Eu já tive casos de clientes aqui que ele presta serviço para grandes empresas. É uma advocacia, tem bastante cliente de advocacia, né? Aí ele chegou lá, um exemplo prático para vocês, pequenas empresas, né, que isso vai pegar. Ele chegou para prestar o serviço de advocacia na empresa, a primeira coisa, a TI abordou o advogado e falou, preciso inspecionar sua máquina para saber se o disco é criptografado, se minhas informações vão estar seguras. Não deixou o advogado entrar na empresa, sim. Isso é da pandemia, né? É deixar entrar na empresa porque a máquina não estava criptografada. Falou, não, você volta, readequa a segurança do seu ambiente, aí você vai poder mexer com os nossos documentos. Então, ele deixou de prestar o serviço, né?
Ele teve que correr atrás para adequar. Perfeito. Tiago, tem uma pergunta para você aqui, que é Opa. do Thomas Silva. Ele está falando o seguinte: e os sistemas que eu tenho em casa, os legados, o que eu faço com eles? Então, esses caras também vão ter que se adequar, né? A primeira questão que a gente passa com os clientes você precisa entrar em contato com a sua software house para ver quais são as ações que eles estão fazendo para deixar os sistemas mais seguros, que é algo que o Flauto também comentou, né? Manter os sistemas atualizados. O banco de dados está seguro, está criptografado, como é que a informação pode vazar? Me fala que eu preciso readequar. A parte de logins de usuários, e, por exemplo, você pode pegar todos os seus sistemas legados, dependendo da tecnologia dele, e anexar a mesma tecnologia que eu mostrei para vocês lá do Azure Active Director para a parte de segurança. Então, sempre que um usuário logar num sistema, você vai conseguir monitorar esse acesso dele e ver o que ele está acessando. Tá? Então, você precisa, em primeira leva, entrar em contato com essas software houses e ver como eles estão atendendo para LGPD, estão criptografando informação, estão migrando para a nuvem, os caminhos que você precisa fazer, e você internamente também pode tratar essas soluções, algumas aí com a Microsoft, né, e outras com a própria software house. Ok, excelente, Thiago. Tem uma outra pergunta, que é do Anderson Escuriza. Desculpa se eu falei errado, Anderson. Bom dia. Existem modelos específicos a serem utilizados nesses termos? Doutora Noêmia. Olha, existem padrões que podem ser trabalhados, né, mas, de novo, eu acho que tem que ser avaliado junto com o seu consultor, né, técnico, jurídico, porque existem situações, né, concretas que precisam ser avaliadas para cada caso, né, como eu mencionei, por exemplo, de algumas, algumas bases legais, tá, tô colocando aqui um exemplo, mas se você não avaliar muito bem o caso concreto com aquilo que você está fazendo, né, com o que você quer fazer, é muito difícil de você usar simplesmente um padrão. Se aquele padrão não se encaixa no que você está colocando, né, no seu caso concreto, você pode estar se prejudicando, né, ou prejudicando com o titular, o que em todos os casos não é uma situação boa, né. Então, você pode encontrar aí vários termos, ou termos de privacidade, seja de várias ordens aí para cumprimento da legislação, mas eu acho que a avaliação do caso concreto é extremamente importante para garantir a efetividade, né, e se realmente aquilo funciona para você ou não, né. Doutora Noêmia, só complementando esse assunto, por exemplo, a parte de rastreamento dos dados, né, você vê como esses dados, qual o fluxo da informação dentro da sua empresa, vai te ajudar a fazer esses formulários, né, em que momento é apropriado colocar ele. Sim, com certeza. Eu acho que no processo de adequação, né, claro, você tem aí um arsenal, né, de planilhas, de formas diferentes de avaliar esse fluxo, de poder compilar, né, de uma forma mais organizada, tudo, mas aí sim, eu acho que sim, você tem vários modelos, né, e você pode seguir alguns padrões para poder te ajudar nessa adequação, com certeza. Eu acho que existem as boas práticas de mercado, né, de governança, que estão para serem utilizadas, né? Com certeza. Então, na verdade, você vai adaptar para a sua empresa, mas existem diversos modelos por aí, metodologias para utilizar, porque isso não é uma coisa nova agora, né? Ela está sendo exigida agora, né? Está sendo obrigatória agora. Mas isso aí existe há muito tempo, muitos anos, né? Com certeza. Então, tanto que tem empresas que não precisam fazer praticamente nada em relação ao LGPD, porque elas já estão adaptadas. Se você pegar uma empresa financeira, um banco, por exemplo, não vai fazer praticamente nada. Eles estão olhando a lei e falando, beleza, nós estamos adequados. Talvez agora um levantamento, algum determinado questionário, formulário, a gente vai ter que fazer. E quando entrar... São dados sensíveis, né, Flauto? Sim. As instituições financeiras, quer dizer, a lei trouxe essa diferenciação do que é um dado, vamos dizer, um dado pessoal comum, né, que seria o nome, RG e tal, e a parte dos dados sensíveis, né, no caso dos bancos, a questão do crédito, a questão de você avaliar essas informações mais específicas, né, talvez isso tenha uma mudança, mas eu concordo com você, eu acho que quem já tinha aí uma
situação de controle maior das informações, enfim, porque realmente está ligado com o seu negócio, estão muito mais preparadas aí para... estão muito mais avançadas, né? Acho que é o ponto. E só para... Só complementando essa questão do formulário, por exemplo, só para deixar um exemplo para o pessoal de um último projeto que eu participei. Que nem a empresa é uma empresa grande e ela já segue vários recursos por conta da GDPR, né? Lá a gente fez um projeto para a BI, a parte de Business Intelligence da empresa, e não ia mexer com nenhum dado sensível. Mas nesse processo a gente seguia a mesma regra para a LGPD. Então, qual era o controle deles para o fluxo de informação? Documento Word, pessoal, é algo simples e didático, seguindo a informação. Como esse fluxo de informação vai ser gerado dentro da empresa? Essa informação é um input do PDV, que vai para um banco de dados X, que passa por um tratamento de ETL, que passa por uma área de BI. Então, às vezes não é um processo complexo, não. Você precisa ter uma documentação daquele fluxo de informação e quem vai mexer com aquela informação, né? Para ter os consentimentos, a responsabilidade de cada um está documentado. Porque às vezes as pessoas acham que é um dragão de 9 cabeças, né? A LGPD, não. Às vezes ações simples de documentação e consentimento e responsabilidade já deixam você resguardado, né? Bom, pessoal, acho que as perguntas aí foram respondidas, a grande maioria. Eu queria dar a palavra para a doutora Noêmia aí, 1 minutinho, só para ela se despedir, para falar mais alguma coisa, doutora. Olha, primeiro agradecer, Flauto, Tiago, toda a equipe, pela oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar. Agradecer bastante a audiência, né, quem está participando com as perguntas. E, assim, realmente, como mensagem final, eu queria deixar que é um assunto que tem relevância, sim, que precisa de uma atenção, sim, que começa com a conscientização, né, e eu acho que essa talvez seja mais difícil, como uma das perguntas trouxe, né, e eu acho que a gente tem que começar de alguma forma. A gente vai ouvir muito ainda sobre isso, o lado positivo, o lado talvez não tão positivo, mas o importante acho que agora é começar. Acho que a gente precisa começar essa jornada o mais rápido possível, e do meu lado fico à disposição, os meus contatos, como eu falei anteriormente, acho que vão ficar disponíveis também, então, o que vocês precisarem, estamos por aqui. Obrigada. Joia, doutora, excelente, muito obrigado. Tiago, 1 minutinho aí para se despedir do pessoal. Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, a gente está aqui para compartilhar informação, são tempos nebulosos, né, de coronavírus, distanciamento social, LGPD, vem tudo junto, então a gente está aqui para ajudar. Conte com a ajuda da gente, da Crow, do Fernando, a doutora Noêmia, de mim lá da Latini Group, para ajudar vocês nessa jornada e deixar mais um pouquinho do que a doutora Noêmia falou. Não é um bicho de 7 cabeças, tem que começar a fazer alguma coisa, tem que começar nem que seja pela parte de documentação, levantar o que você tem dentro da empresa, e aí conta com a gente, que é essa equipe multidisciplinar que você precisa hoje para continuar esse trabalho, tá? Joia, Thiago. Prazer falar com vocês. Joia, Thiago, excelente. Então, encerrando a nossa live, pessoal, na verdade a gente precisa realmente, as coisas vão acontecer agora, a lei vai entrar em vigor e a gente precisa estar preparado, tá? Esse foi o tema da nossa live, por que devo me preocupar, e quando é que isso aí vai me influenciar, vai me afetar. Então, quando é que vai afetar é agora. Então, já se prepare, assim, não tenha medo de encarar, se sua empresa é simples, é menor, o trabalho também vai ser menor, as soluções vão ser mais simples também. Então, é importante estar adaptado, e toda essa lei veio para melhorar a nossa governança, embora possa complicar um pouco os processos agora, mas vai facilitar para te dar mais segurança para você tratar os teus negócios, para você não ter nenhum problema futuro aí com relação a vazamento de informação dos seus clientes. Então, essa lei aí veio para o bem, veio para ajudar. Tá bom, pessoal? Esse vídeo ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube, você pode acessar lá pelo Crow Macro, e vai ter a descrição lá, vai ter todos os links, a apresentação também vai estar lá disponível. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, boa tarde a todos aí,
Fiquem todo mundo bem e até a próxima. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Oi, tô aqui. Também não, caramba. Mas ficou muito ruim a quebra? Ou você acha que deu para o pessoal entender? Deu para se virar, né? Foi assim, ufa. Uhum. Não, tranquilo. Não, eu acho que seria legal a gente chamar só o pessoal para o Flauto e a Noêmia. Não, mas enquanto é isso, Fê, fica tranquilo, acontece mesmo. Sempre no online as coisas às vezes dão errado. Vai. Obrigado. Ah, fluiu, né? Oi, gente, desculpa. Oi. Não pode. Ah, Não acontece na Ah, web mesmo. gente, Acho que deu para retomar, né? é. O que eu achei legal, Fernando. Eu achei que foi 100%. sabe o que eu é. Não, acho que deu para se virar bem ali, né? Espero que tenha ficado claro. Eu tentei gesticular para mostrar bem para as pessoas, né? Ver o que elas sentirem o que eu estava falando. E o que eu achei legal foi que tinha, eu acompanhando aqui pelo celular, não sei se é o mesmo número, mas tinha 69 pessoas. E depois das 11h20, só ficou 66, depois para 61. Então a galera ficou bem antenada, né? Ficou. Legal. Ah, que bom. Não, foi bem legal. Que bom. E ninguém xingou aqui Que no bom. chat, então. Então tá ótimo, né? É, vieram. Ah, eu vi.
Faz parte, é. Não, gente, acho que foi bem bacana, assim, a primeira experiência aqui, né, conjunta, foi bem bacana, eu gostei bastante. Foi sim, vamos marcar a próxima agora. Com certeza. Vamos sim. Pessoal, depois me passem o contato de vocês. Não sei se tem lá no e-mail, WhatsApp, celular. Ah, no e-mail tem, mas eu passo também. Vou passar aqui o meu, ó, 11 9 4 9. Já passar aqui, 69. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês com relação à lista de participantes. Eu posso dar uma olhadinha nessa lista, será? Para poder ter uma ideia de quem participou? Tá. Tá. Tá bom. Eu passei o meu É só contato no realmente para chat, saber tá? quem participou. Vocês me chamem aí no WhatsApp, a gente vai se falando que, com certeza, pessoal, ou pelo menos a experiência que a gente tem aqui na Latine, um percentual bom entra em contato, viu? Podem ter certeza. É? E Ai, a gente que bom. já vai se conversando aí e alinhando os leads. Ah, legal, muito bom. Parabéns, pessoal. Obrigada, viu? Muito obrigada, Fernanda. Super obrigada, viu? Até mais. Obrigada mesmo. E Flauta, Show de obrigada, bola. viu? Abraço. Obrigado a vocês, imagina. Estou à disposição. Bom Tchau, dia. gente. Tchau. Ô, Fernanda, parabéns aí, viu? Obrigado aí, muito bom. Não, imagina, mas eu acho que é algum problema da plataforma mesmo, viu? Não, no Teams não, porque no Teams estava passando. Aham. YouTube, plataforma. Então. Bom, é alguma coisa entre a interface dos dois. É, tá. É, compartilhar. Ah, que legal.